Bom dia para quem vai assistir de dia, boa tarde para quem vai assistir à tarde e boa noite para quem vai assistir à noite. Eu sou o professor Pierre e nós estamos aqui no canal Corujão da Matemática para mais uma aula. E hoje nós vamos falar de cofator e matriz inversa. Como essas matérias são um pouco mais complexas para a gente fazer a conta, são contas um pouco maiores, eu vou dividir essa aula em 2 ou 3 vídeos. Onde esse primeiro vídeo eu vou passar para vocês a parte teórica, que é muito importante, e a maneira de se fazer cada conta. Nos próximos vídeos eu vou passar para vocês a parte prática, eu fazendo a conta e explicando cada detalhe dela. Então vamos lá, gente. Cofator. Primeiro aqui, cofator. Então, gente, o que acontece? Olha só. Considere a matriz A. Eu tenho aqui uma matriz qualquer. Deixa eu voltar aqui. Eu tenho aqui a matriz com todos os meus elementos. Elemento da primeira posição, primeira linha, primeira coluna. Isso aqui todo mundo já sabe. Então vamos lá. O cofator do elemento A e J da matriz A é um número CJ dado pela seguinte fórmula. Onde o A é o determinante. A gente vai ver um exemplozinho prático aqui de como que isso vai funcionar para ninguém ficar perdido. Mas eu vou calcular o determinante de uma matriz 4x4 na próxima aula. No próximo vídeo eu calculo esse determinante. Mas vamos aqui, Então, eu tenho que o meu cofator, ele é dado pela seguinte coisa, linha e coluna. Reparem aqui que cada elemento tem uma linha e uma coluna. Então, eu não calculo o cofator da matriz inteira, eu calculo o cofator do elemento. Então, se eu for calcular o fator desse elemento aqui, que eu já até marquei ele, o I vai ser o número 1 e o J também vai ser o número 1. Posição linha 1, coluna 1. E é só fazer a substituição, muito fácil. Esse determinante aqui, pessoal, o autor aqui, ele usou um outro para calcular. Ele usou aqui o cofator da segunda linha, primeira coluna. Ele usou o cofator da segunda linha, primeira coluna. Então eu vou apagar aqui e vou explicar com exatamente o que o autor fez. Então, voltando aqui, gente. Cofator. Ele é de um elemento. Ele é de um elemento, ele não é da matriz. Ele é dado por essa fórmula. O autor usou aqui o cofator A21. Beleza. Linha 2, coluna 1. Como eu calculo esse cofator? Sendo que eu disse para vocês já que o A é o determinante da matriz reduzida. Exatamente assim. Aqui tem uma linha pontilhada, mas eu vou fazer ela de vermelho para ficar mais clara ainda. Se eu escolhi calcular o cofator da segunda linha e da primeira coluna, quer dizer que a primeira coluna vai ser toda excluída e a segunda linha também toda excluída. Sobrou aqui, então, A12, A13. Olha eles aqui. A32, A33. Olha eles aqui. Sobrou uma matriz 2x2, certo? Como que eu calculo esse determinante aqui? Diagonal principal menos diagonal secundária. Só isso. Então, vamos aqui para a gente ver um exemplo prático. Esse teorema de Laplace, que agora a gente vai entrar no exemplo prático, ele é para quê? Ele é para calcular o determinante de uma matriz quadrada de qualquer ordem. A ordem 1 a gente sabe que não precisa, da ordem 2 para cima o teorema de Laplace funciona. Eu costumo usar o teorema de Laplace apenas
para calcular matrizes 4 por 4 ou maior, quando eu não consigo identificar nenhuma propriedade de determinante nela. Por quê? Para calcular a matriz 2 por 2, o determinante, né, e o da matriz 3 por 3, eu julgo mais fácil calcular do método tradicional, não usando o teorema de Laplace. Então, ó, esse teorema, ele é um teorema que vai usar o cofator para eu calcular a matriz. Vamos aqui, ó, a fórmula. Essas fórmulas aqui, ó, muita gente pode ficar perdido nela, mas eu vou explicar facinho. Autossoma quer dizer que eu vou somar todos os elementos da matriz e multiplicar pelos cofatores correspondentes. Então eu pego o elemento da matriz, multiplico pelo cofator correspondente e somo com o anterior. Eu vou fazer tudo isso de uma linha, ó, I igual a 1. Eu tenho que pegar uma linha para fazer isso. Posso pegar uma coluna também se eu quiser, funciona. Então eu vou pegar linha ou coluna. Vamos aqui um exemplo. Teorema de Laplace. Escolhemos aqui, ó, a primeira linha para calcular o cofator. Então a gente sabe que essa posição aqui é 1, 1. Essa posição é 1, 2. E essa posição é 1, 3. Ó, primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Então as posições a gente sabe. Se eu vou calcular o determinante dessa matriz 3 por 3 e eu escolho a primeira linha para calcular o cofator, o que vai acontecer? Para eu calcular o cofator 1, 1, o que eu tenho que fazer, gente? Elimino a primeira linha e elimino a primeira coluna. Sobrou quem? 4, 1, 6, 3. Ótimo. Esse é o determinante. Olha aqui a fórmula do cofator, que beleza aqui, ó. Cofator IJ, linha 1, coluna 1. Menos 1 elevado 1 mais 1. Se eu substituir o I por 1, o J também vai ser substituído por 1. Então é só substituição mesmo. Não é o determinante 1, 1. Não é o elemento da primeira linha da primeira coluna. Então I é 1, J é 1. Menos 1 elevado a 2. Qualquer número elevado a expoente par é positivo. 1 elevado a 2, 1. E agora o determinante, que a gente lembra lá, deixa eu até voltar aqui para quem esqueceu. É menos 1 elevado a I mais J vezes o determinante. 4 vezes 3, 12. 1 vezes 6, 6. 12 menos 6, 6. Então eu tenho 1 vezes 6, 6. E eu vou fazer isso com todas as outras. Ó. Deixa eu apagar aqui. Vou fazer agora da primeira linha. Escolhemos a primeira linha. Só que agora eu quero o elemento 5. Segunda coluna. Sobrou quem? 2, 5, 1, 3. Ó, 2, 5, 1, 3. Aqui ó, é primeira linha, segunda coluna. Então é 1 mais 2. Ó. Repara que essa parte inicial é muito fácil. É só eu substituir pela linha e coluna correspondente ao número que eu estou calculando. Então sempre vai ser menos 1, isso não vai mudar nunca, e sempre vai ser elevado a essa soma de linha com coluna. 1 mais 2, 3. Expoente ímpar permanece menos 1, só isso. Expoente par, o 1 fica positivo. E agora eu vou calcular, ó, 2 vezes 3, 12, 1 vezes 5, 5, 2 vezes 3, 6, 1 vezes 5, 5, 6 menos 5, 1. Então eu tenho menos 1 vezes 1 menos 1. Apagando aqui de novo.
tudo, vamos apagar tudo. Ó. Não confundam aqui, não quis apagar, mas vamos lá. Agora, o elemento 2, correto? Falei todos da primeira linha, está faltando o elemento 2. Apagou. Então vamos aqui, ó. Terceira coluna, que é do elemento 2, e a primeira linha. Então, ó, 1, 3. 1, 3 dá 4. O 1 vai ficar positivo, então, é 1 elevado a 4. A gente já sabe aqui. Determinante do que sobrou. 2 vezes 6, 12. 4 vezes 5, 20. 12 menos 20, menos 8. 1 vezes menos 8, menos 8. Só isso, tá? Aí, ó, eu quero calcular o determinante da matriz A. Eu não usei a primeira linha como base? Ó, voltando aqui na fórmula. Não é o elemento vezes o cofator correspondente? 1 vezes o cofator correspondente. 1 vezes 6, olha aqui. 5 vezes o cofator correspondente. 5 vezes menos 1. 2 vezes o cofator correspondente. 2 vezes menos 8. Resultado, menos 15. Só isso. Isso vai ser muito importante quando a gente for calcular determinante 4 por 4 ou maior. Sem o teorema de Laplace é praticamente impossível a gente conseguir calcular. Matriz inversa. Cofator já foi, a gente já conseguiu perceber o que é. É só seguir aquele passo a passo que é moleza. E agora eu vou aqui em matriz inversa. Diferente das operações tradicionais da matemática, para eu inverter uma matriz, não é só eu inverter, igual eu inverto uma fração. Colocar 1 dividido por aquilo. Não, não é assim. Igual, ó, se eu tenho aqui uma fração, quer ver? Escrever aqui. Opções, caneta. Se eu tenho aqui 2 dividido por 4, qual é o inverso disso? 4 dividido por 2. Moleza. Só que na matriz inversa não ocorre desse jeito. Na matriz inversa a gente tem que fazer aqui uma série de contas que vai envolver sistema linear e eu vou começar a explicar para vocês. A matriz inversa, ó, no conjunto dos números reais, para todo A diferente de zero, existe um número B denominado inverso, satisfazendo a condição A vezes B é igual a B vezes A, que é igual a 1. Então, todo aqui, ó, a ordem do fator não altera o produto, por isso que aconteceu isso aqui. E ao inverso, gente. Igual eu vou fazer aqui de novo, ó. Todo o inverso é igual a 1. Dois dividido por 4 vezes 4 dividido por 2, 8. 8 por 8 vai dar 1. Então isso aí é prático. Todo o inverso sempre vai dar 1. Então vamos lá. No conjunto dos números reais, para todo A diferente de zero. Então, se o A for diferente de zero, ele tem o inverso. Beleza. É bastante comum indicarmos o inverso por 1 dividido por A ou A elevado a menos 1. Massa. Só que, para a matriz eu já falei que isso não funciona.
Falei aqui que o meu A, ó, é 5. Então, o inverso de A, 1 sobre 5. 5 vezes 1 sobre 5 igual a 1. Satisfez a relação aqui. É o inverso. Ok. Mas para a matriz isso não funciona. A gente vai ver aqui agora. Ó. Definição. Uma matriz quadrada é invertível se e somente se existir uma matriz B também quadrada, tal que A vezes B ou B vezes A é igual à matriz identidade de mesma ordem. Isso é muito importante, essa matriz identidade de mesma ordem. Então, pessoal, eu vou falar aqui para vocês que a minha matriz A é a matriz original. A matriz B é a matriz inversa. Então, sempre que eu pegar a matriz original e multiplicar pela matriz inversa, eu vou ter a matriz identidade. Então, vamos ver aqui ó, um exemplozinho legal para a gente resolver. Eu falo para vocês que a matriz B é inversa da matriz A, por quê? Se eu fizer a multiplicação, ó, linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna, linha vezes coluna. Tudo direitinho. Se eu faço essa multiplicação, o resultado é a minha matriz identidade. São duas matrizes ordem 2, matrizes, duas linhas, duas colunas, então tem que ser igual a uma matriz identidade de ordem 2. Só para confirmar aqui, quem não lembra como que faz, 4 vezes 3, 4. 1 vezes menos 11 vai dar menos 11. 4 menos 11 vai dar menos 6. 4. Para quem não lembra aqui, pessoal, vamos fazer a conta rapidinho para vocês verem que vai funcionar. Primeira linha vezes a primeira coluna. Multiplicação é elemento com elemento. Ó. Primeiro com primeiro, segundo com segundo. 4 vezes 3, 12. 1 vezes menos 11, menos 11. 12 menos 11, 1. Multipliquei primeira linha com primeira coluna. Eu tenho o resultado da primeira linha, primeira coluna. Só isso. E todos vão dar o mesmo resultado, gente. Ó. 4 vezes menos 1, menos 4. 1 vezes 4, 4. 4. Menos 4 mais 4, 0. E assim por diante. Então, sempre vai ser assim. Aí tá moleza, né? Eu dei a matriz original, eu dei a matriz inversa, você só teve que confirmar. Só que nem sempre vai ser assim, tá, gente? Antes de eu passar para frente, muito importante aqui, ó. Esse menos 1 quer dizer que o A é inverso. A elevado a menos 1 é igual a B. Ou seja, a matriz inversa A é igual à matriz B. Vamos aqui. Aqui que vem a conta. Aqui vai começar a conta para a gente entender bem mesmo como que resolve isso. Eu tenho a matriz A, eu tenho a matriz inversa. Isso é sempre importante. Quando o autor te pedir a matriz inversa, ele não vai te dar ela bonitinha igual eu coloquei aqui no slide. Não. Você vai ter que escrever a matriz. E você pode escrever ela do jeito que você quiser. Eu costumo falar com os meus alunos presenciais que eu posso colocar árvore, balão, estrela, carro, o que eu quiser aqui dentro. Basta que eu entenda e que eu consiga determinar. Eu costumo colocar a letra porque é mais fácil, né? Então aqui, no caso,
desse exemplo é A, B, C, D. Mas poderia ser X, Y, W, Z. Poderia ser F, G, H, I. Tanto faz. Então você escolhe as letras que você vai colocar. O importante é o quê? A matriz inversa, ela tem que ser de mesma ordem da matriz original e vice-versa. Olhando aqui a conta, gente, ó, matriz original vezes a matriz inversa é igual à matriz identidade. Aí aqui eu fiz aquela continha, ó, primeira linha vezes a primeira coluna. Como eu não tenho elementos, eu deixo somado. Primeira linha, segunda coluna. Eu deixo normal. Primeira linha, segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Aqui está bem no passo a passo para vocês conseguirem entender direitinho. Isso aqui, ó, é totalmente passo a passo. Então, ó, eu multipliquei primeira linha, primeira coluna, eu tive um resultado da primeira linha, primeira coluna. Primeira linha com segunda coluna, resultado, primeira linha com segunda coluna. Isso aqui é a teoria básica lá da multiplicação. Quem não consegue fazer isso aqui bem, tem um vídeo aqui no meu canal que fala de operações de matriz. Tem lá a explicação certinha de multiplicação de matriz. E o resultado continuou normal. Aqui eu tinha multiplicação, aqui eu já fiz a multiplicação. O resultado estava aqui, o resultado está aqui. Tudo igual. Antes de eu passar, primeira posição, ó, primeira linha, primeira coluna, igual primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna, igual primeira linha, segunda coluna. É isso aqui que quer dizer. Então isso vai virar um sistema linear, gente, ó. E esse sistema linear eu tenho que me atentar aqui. Deixa eu voltar aqui. Tá vendo que aqui eu tenho A e C, A e C? Meu sistema linear ele tem que ser montado com as mesmas letras. Então é só tomar cuidado com isso. Então, ó, foi o que eu falei lá. Primeira linha, primeira coluna, resultado, primeira linha, primeira coluna. E assim sucessivamente. O outro vídeo que eu falei que eu vou mostrar para vocês é o vídeo da resolução de um sistema linear, que eu não vou mostrar agora para não deixar essa aula aqui muito longa e cansativa. Então, ó, eu tenho lá que a minha matriz inversa, para ser descoberta, eu tenho que resolver esses sistemas lineares. E aqui já tem um resultado. Como eu não vou resolver, já tem um resultado. O meu A é 2, o meu C é menos 5 sobre 2, o meu B é menos 1 e o meu C e o meu D é 3 sobre 2. A matriz inversa está aqui, ó. 2, menos 5 sobre 2, menos 1, 3 sobre 2. Só isso, tá, pessoal? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, pergunta aqui no meu canal. Eu peço encarecidamente que vocês deixem o like de vocês nesse vídeo, se inscrevam no canal, porque quanto mais inscritos e quanto mais likes os meus vídeos tiverem, mais alunos vão conseguir ver e eu vou conseguir passar meu conhecimento para mais gente. Vou conseguir ensinar mais gente. E isso é o objetivo do canal. Ensinar cada vez mais pessoas, ajudar cada vez mais pessoas. Então curta meu canal, se inscreva nele. E se você quiser receber as notificações sempre que eu postar vídeo, ativa o sininho. Sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Por enquanto é isso. Depois eu vou postar para vocês o vídeo de eu resolvendo um determinante 4x4 através de cofator. E vou postar também um vídeo de eu resolvendo um sistema linear. Bons estudos. E é isso aí, gente. Curtam, se inscrevam, ativem o sininho. Corujão da Matemática aí para ajudar vocês.